Agora nós vamos preparar o nosso bolo amanteigado de coco. O que difere esse bolo do bolo anterior, que é o bolo de mirtilos? O bolo amanteigado de coco, eu quero que esse bolo tenha gosto de coco, sabor de coco, que a hora que eu comer, aquilo remeta à minha memória. Não, realmente eu estou comendo um bolo com sabor de coco. Eu não quero simplesmente pegar uma essência de coco e saborizar o meu bolo. Então, o que nós vamos ver de diferente aqui nos ingredientes? Questão de quantidades, e vamos agregar ingredientes a mais. O coco, nós vamos utilizar aqui o coco seco desidratado. Eu posso utilizar o coco fresco? Pode, fica até mais saboroso. O coco desidratado, em contato com a minha massa, ele vai fazer o quê? Ele vai hidratar lá dentro e vai ficar com que minha massa fique o quê? Um pouco mais ressecada. Então aqui a gente está entrando com a manteiga para trazer umidade. O leite de coco, que além de sabor, já é mais uma outra gordura, que vai trazer mais umidade ainda. E o coco ralado, para deixar o nosso bolo muito mais bem saborizado. Vocês vão observar que na nossa receita vai um pouco de amido de milho. Qual que é a função desse amido? Ele vai trazer mais fofura para o meu bolo, tá? É diferente da receita anterior. Na receita anterior eu poderia ter colocado um pouquinho de amido, até poderia, mas ela já está tão balanceada e tão saborosa que não necessita do amido ali. Vamos repassar agora os ingredientes para o nosso bolo amanteigado de coco, lembrando que o material complementar está disponível no site. 150 gramas de manteiga sem sal macia, 250 gramas de açúcar refinado, 4 ovos, 210 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de amido de milho, 10 gramas de fermento em pó, 160 ml de leite de coco, 50 gramas de coco ralado e 2 gramas de sal. Vamos ao preparo da nossa massa. Vamos partir do método cremoso, igual fizemos no bolo anterior. Manteiga em ponto de pomada, macia. Açúcar refinado. Vamos bater essa mistura até formar um creme claro e fofo, aproximadamente 5, 6, no máximo 7 minutinhos. Enquanto a nossa mistura bate, vamos peneirar os ingredientes secos, farinha, fermento, amido e o sal. Vamos começar a bater. Começar pela farinha. O amido. O fermento e o sal. Lembrando sempre de raspar as laterais da tigela para tirar o excesso da manteiga que não foi incorporada. Vamos bater mais um pouquinho e aqui nós vamos adicionar os ovos, um a um, ou bater os ovos e adicionar essa mistura batida aos poucos.
Vamos começar a adicionar os ovos um a um. Incorporou, adiciona os próximos. Vou raspar um pouquinho a lateral. Pronto, nossa mistura. Está pronta, toda bem incorporada. Agora nós vamos fazer as adições dos secos, alternando com leite de coco e por último nós vamos entrar com coco ralado. Parte de secos. Posso fazer essa incorporação com a espátula, com o fouet. Vamos lembrar para não ficar fazendo essa incorporação na batedeira, para não desenvolver o glúten, para comprometer o resultado da nossa massa. Quando eu desenvolvo o glúten, eu deixo a minha massa elástica e não quero um bolo elástico, eu quero um bolo fofinho e gostoso. Vou alternar com leite de coco. Outra dica importante, vocês estão observando que nós estamos utilizando sal na nossa receita. O porquê desse sal? O sal ele vai entrar como um reator de sabor. Ele vai reagir e vai deixar o nosso bolo mais saboroso, vai realçar mais ainda. Como aqui nós aumentamos os ovos, o açúcar, a nossa massa vai ficar um pouquinho mais leve. Diferente da massa anterior, que ficou um pouquinho mais densa. Leite de coco já dá sabor, o cheirinho do coco. Agora eu vou entrar com o meu coco ralado. Gente, é o melhor bolo de coco. Olha, eu vou mostrar para vocês como essa massa ficou diferente, ficou mais leve. Laísa, eu gostaria de saber se pode substituir o açúcar refinado por outro tipo de açúcar, como açúcar cristal, açúcar de coco. Sim, então vamos falar aqui um pouquinho do açúcar. Eu posso substituir a minha receita por outro tipo de açúcar? O açúcar cristal, ele tem um grânulo que é mais grosso, né? Quando eu faço esse método cremoso, que eu estou incorporando a manteiga com açúcar, eu quero que esse açúcar se dissolva com mais facilidade. Coisa que o açúcar cristal vai demorar a fazer esse processo, né? Que na hora que a gente está incorporando aqui, o açúcar já vai entrando em contato com a manteiga, já vai começando a dissolver e vai ficando mais fininho. Quando eu faço isso com o meu açúcar cristal, eu fico com muitos grãos de açúcar. Isso aí compromete um pouco o resultado final do meu bolo lá dentro do forno. Mas eu posso substituir? Posso, mas o resultado final não será o mesmo. Posso substituir por um açúcar mascavo, um açúcar de coco, um açúcar demerara? Posso também,
tá? Agora, se vocês, suponhamos em casa, como é um bolo caseiro, às vezes a gente não tem açúcar refinado em casa. O que que eu posso fazer? Eu pego meu açúcar cristal, que é uma dica, né? Levo para o liquidificador, dou uma leve processada nele, para o grão dele ficar um pouquinho mais fino e utilizo na minha receita, tá bom? Agora nós vamos preparar a nossa forma para colocar o nosso bolo amanteigado de coco. Observe o seguinte, essa forma, ela tem vários detalhes aqui bem aprofundado. Ou seja, a forma já está conversando com a gente. Preciso untar bastante. Se eu não unto bem essa cavidade, o meu bolo vai agarrar aqui e na hora de eu desenformar, vai ficar metade do bolo aqui dentro e aquele bolo feio, tá? Então vamos untar bastante. Estou utilizando manteiga ou margarina e vou enfarinhar com a farinha de trigo, tá? Então, unta bem, gente, sem miséria, por favor, né? Ó, untando toda a cavidade. E quando você unta bem, o desenho realça no teu bolo. Pode ser outros tipos de forma, sem ser de alumínio, pode ser aquelas de teflon também. Tem umas de alumínio fundido bem mais grossas, bem mais pesadas, que dá super certo. Laísa, no lugar da forma de alumínio, pode ser usada a forma de silicone? E como que é usada? Então, a forma de silicone é uma forma menos assim, sem estrutura, né? Que ela é muito mole. Então, eu vou preparar essa forma como? Untar com bastante desmoldante, que tem que ser ela tem que ser bem untada, que é uma forma que agarra massa com muita facilidade. Despejo a massa e coloco essa forma sobre uma assadeira e levo para o forno, tá? Para poder facilitar, principalmente na hora que você encaixar lá dentro, ela não ficar toda solta, porque ela é muito maleável, né? Muito mole, não tem estrutura. Então, eu coloco ela dentro de uma assadeira e levo para o forno, e assim que meu bolo assar, esfriar, retiro, deixo descansando sobre a grade, que nem eu falei no começo, né? Deixo meu bolo descansando, espero uns 15 a 20 minutos ele esfriar e começo a soltar um pouco o silicone para poder fazer esse desenformamento do bolo. Bom, pessoal, aqui está a nossa forma bem untada, né? Esse modelo, tantos outros que nós estamos utilizando, todos vocês encontram aqui na nossa loja. Só acessar o site para poder fazer aquisição e entrega pelo correio. Aqui eu untei com bastante manteiga. E agora eu vou polvilhar a farinha de trigo aqui. Forma untada e enfarinhada. Agora nós vamos despejar a nossa massa. Ó, a nossa massa. Só ajeitar aqui um pouquinho a massa. Lembrando do forno pré-aquecido, né, a 180 graus, forno convencional, e o elétrico a 160 graus. Vamos levar a nossa massa para o forno.